Glória a Deus, santo é seu nome, Jesus. Toda honra e glória seja dada ao teu nome. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, Bom, Sam? Deixa eu virar aqui, vou virar a beleza, câmera aqui. abençoado. Tá Paz, bom? irmão, tranquilo? Tenho que virar a câmera. Nossa. Isso, Aí. aê. Bom, Ah, Sônia, agora foi. Paz, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo e bem, graças vocês? a Deus. Paz, tudo bem? Paz. Vamos ver se o André entra aí. Só aguardar o André. Estava me preparando aqui. Deixa eu me posicionar direitinho, né? Isso aí. Fica à vontade. Vamos Bem-vindo. que vamos. Mais alguém? Só esperar o André entrar. Vou convidar ele aqui. Legal. Beleza. Glória a Deus. Santo é seu nome, Jesus. André, a gente vai te colocar agora na live. Eu já te mandei 2 solicitações, só que sem querer você cancelou, tá? Falta só o André. Espera aparecer a autorização de novo aqui, eu já te mando aí, tá? E aí, Sam? De boa? Boa, graças a Deus. E a Sônia, tá bem? Tô bem, Tudo bem, você? graças a Deus. Bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Bem desconformes. Amém. Amém. Convidei o André, vamos ver. Santo é seu nome, Jesus Cristo. Toda honra e glória seja dada ao seu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Paz, Rubi. Boa noite, meu querido. Beleza, meu brother? O André tá pelo Eu Sou, né, Sam? Tá. Isso mesmo. Já coloquei ele 3 vezes na sala e ele não consegue entrar. Vamos fazer o seguinte, vamos sair da live e entrar novamente. Vou ver se ele conseguiu hoje. Aí, eu acho que deu. Olha ele aí, olha ele aí. Achei que eu não ia E aí, entrar nessa André? live É, aí. eu Que também é isso? achei. Tô achando que você tá fugindo aí, hein? Não, não tô fugindo, não. Tô tentando entrar desde a hora que vocês entraram. Eu falei, não pode ser. Mas o Instagram tava bugado, não aparecia aqui pra mim. Acontece. A iluminação tá boa? Ou você que prefere que eu acenda a luz pra mostrar mais a minha beleza? Tá com a luz acesa, fica melhor, hein? Que menino lindo. Tá certo. Eu vou procurar Vamos lá, você. Vamos lá, gente? pessoal. Vamos lá. Ó, pelo que eu percebi aí, o Instagram hoje tá meio bugado, tá? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aí, tá bom? Depois Percebi. pra gravar Não no entendi. automático. Depois para gravar no automático? Sim, agora tá automático. Ah, isso que importa. Vai dar tudo certo. Já deu. Então vamos lá. Então tá bom, Uma olha, eu ótima noite a queria. todos vocês aí. Vou começar, hein? Obrigada.
Uma ótima noite a todos vocês aí, a todos que estão no chat. Mais uma oportunidade de ter entrevista aí, o testemunho de uma irmã, Sônia, que vai falar aí o testemunho dela aqui no podcast Eu Sou. Uma ótima noite a todos vocês e a gente vai começar aí, em nome de Jesus Cristo. Sônia, pode se apresentar para nós, por favor? Eu sou a Sônia, né, Azevedo. Eu sou casada, óbvio, né, tenho meus filhos e sou mãe de gêmeos. E o meu sonho era ter um menino, né? E todas as minhas gestações vinha menina. E chegou um momento assim que eu falei, não parar, né? Mas aí chegou em 2009, em 2010, eu tentei, né, adotar um menino. E assim, é bem burocrático, né? E no meio tempo, assim, que a gente estava tentando, uma pessoa adotou ele, né? Eu recebi a notícia que uma família tinha adotado bem um menino que já tinha ido na minha casa, a gente já tinha já um vínculo já. Mas assim, tudo é pelo propósito de Deus, né? E em 2011 eu descobri que eu estava grávida e de Ô, gêmeos. Sônia, É, Sônia, vamos começar um pouquinho antes, né, para a é, gente ter uma base. Ô, Sônia, sim. você já nasceu num lar evangélico? Como é que foi o início, quando você conheceu a igreja? Como é que foi isso? Então, assim, eu nunca tive uma base assim de eu morei Cristã? com meus avós, eles eram bastante católicos, mas não eram assim católicos praticantes. Eles gostavam dessa religião, mas eu assim, nunca me interessei, nunca fui em missa, nunca. Na verdade, eu não curtia muito. E com 14 anos eu vim para São Paulo. A minha tia, ela sempre foi cristã. E ela me convidou para visitar a igreja que ela frequentava. E eu fui, mas assim, eu fui pelo convite, né? Não. E quando na verdade, eu vim para cá, para São Paulo, para me fazer um tratamento. E quando eu terminei o tratamento, o meu tio pediu para voltar lá para casa dos meus avós e eu não queria, né? E essa minha tia, que ela era cristã, ela me apresentou para uma irmã de igreja dela que era cristã. Então, eles me adotaram, né? Eu tinha 14 anos quando eles me adotaram. Eu fiquei morando com eles e a minha tia, né? Eu chamo eles de tio, chamava de tios carinhosamente, e eles me levavam para a igreja. E eu conheci o evangelho com 14 anos. E depois, né, eles foram para os Estados Unidos e eu resolvi ficar aqui. Eu vim para São Paulo, né, que eu morava lá em Araraquara. E logo em seguida eu casei e não, sabe assim, parei de ir para a igreja. Mas, assim, quando eu morava com os meus tios, eles me deram uma Bíblia de presente quando eu fiz 18 anos. Então, foi, assim, o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Porque o tempo que eu fiquei afastada, ele era o meu alimento, assim. Eu me afastei da igreja, mas eu nunca me afastei de Deus. E o meio cristão, assim, que eu conheci foi através desses meus tios, pais adotivos. Entendi. Legal, glória a Deus. E aí depois você voltou para a igreja ou você continua ainda sem ter um lugar que você frequenta? Como é que é hoje? Então, depois que eu casei, que eu me afastei da igreja, fiquei bastante tempo sem ir para a igreja. E, assim, construí, né, minha família, meus filhos. E quando eu decidi a trabalhar, a minha patroa aqui, né, ela me apresentou à igreja, na verdade. Ela pediu para assistir o programa. E, né, hoje eu sou batizada na Igreja Mundial, mas eu conheci através dela. E aí eu comecei a ir, mas também daquele jeito, né? Eu ia, mas assim, aí meu marido também quis conhecer. E por algum motivo, assim, eu ia só quando eu sentia vontade. Não foi assim que eu ia com frequência, que eu era membro, não. E assim, eu fui me aprofundar mesmo na igreja
depois que teve os problemas com o meu filho, né? Que eu comecei a ir. Tá certo. Glória a Deus. Ô, Lucas, quer fazer uma pergunta aí? Fica à vontade, Sandro. Tá bom. Ei, Sônia, prazer, eu sou o Sandro, tudo bem? Tudo. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Legal. Então você tem quantos filhos hoje? Hoje, hoje em dia você Eu tem tenho, quantos filhos? eu tenho três moças, né? Casadas. A minha filha do meio, ela casou recentemente, agora é dia 17 que ela casou. A minha filha, né? A mais nova também é casada. E, assim, quando ela tinha 10 anos, né? Foi onde ela insistiu que ela queria um irmãozinho e que a gente tentou adotar, não deu certo. Aí, depois de um ano e pouquinho, que eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, foi um presentão para É, todos foi nós, né? prover de Deus, isso mesmo. E, e você teve uma experiência, foi com seu filho Nicolas, é isso? Sim, Em São Paulino? ela é São Paulino. Na Conta pra verdade, gente como que foi. todos aqui na minha casa são São Paulinos, né? E Bom, eu era assim, corintiana, muito roxa, mas hoje eu não tenho mais, assim, eles me tiraram tanto sarro, eu desisti de ser corintiana, eu não sou nada hoje. Hoje é tá só certo, Jesus na minha vida. tá certo. Então, Conta pra gente. o Nicolas, eu posso contar, assim, só para complementar uma coisa bem antes? Claro, Sim. fica à Então, vontade. a minha segunda filha, quando ela nasceu, ela, assim, quando teve, né, a fase dela tomar as vacinas, aí ela teve reação de uma vacina, né, da BCG. E, assim, quando foi que ela tomou essa vacina, né, que ela teve vários problemas, então já foi raro, né, assim, foi uma doença bem rara. E aí ela foi através dessa doença que descobriu que ela tinha uma doença, outra doença rara, né, que é o hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. E aí ela fez o tratamento e só que naquela época assim, já vinha já bastante pessoas falar de Deus para mim, era no hospital, era na rua, e sempre alguém vinha falar de Deus para mim, né? Então, aquilo me fortalecia e foi que foi o foco assim para me superar tudo. E quando ela fez, né, ela tinha, né, que fazer exame todo mês, né, para ver como é que estava evoluindo as medicações, tudo, e descobriu que ela tinha essa doença, né, que entre 1 milhão ela foi a escolhida, ela foi o caso. E o que causa essa Ela, doença, Sônia? Poderia dar uma explicação então, breve pra gente? o normal em criança é de 100 microgramas por delitro, e quando descobriu, dela estava 5.000. Assim, a minha filha, ela teve várias consequências, né? Assim, ela teve bronquite, ela ficou sempre internada, sempre na UTI. E só que futuramente, né, se não tratado, pode ter parada cardíaca, pancreatite, derrame, essas coisas assim. E aí, né, ela fez, né, o tratamento, ela tinha que fazer o acompanhamento, né, lá do outro probleminha que ela teve, e foi aonde aconteceu o primeiro milagre, né, que a médica, ela chegou para mim e falou, né, que eu tinha que ter muita paciência, porque tinha criado, né, um tumor embaixo do bracinho dela. Aí foi feito biópsia, tudo, e tinha o vírus da tuberculose. E aí a médica falou para mim que não podia fazer cirurgia, que não podia drenar, que era só medicação, e que eu tinha que ter muita paciência, que poderia demorar de 1 ano a mais. E nesse dia, assim, né, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, uma mulher, né, ela me viu chorando, aí ela me deu uma rosa, e ela falou muito de Deus para mim, né? Falou para mim não desistir, que era, né, que eu tinha que passar por aquele processo. E nesse mesmo dia, né, que eu cheguei em casa, nossa, não, foi assim, eu me ajoelhei, eu falei muito com Deus.
Quando foi à noite, o meu marido chegou do trabalho, aí ele chegou com uma água ungida, né? E a irmã dele tinha mandado para mim que era para me lavar o bracinho dela. E ela tinha consulta depois de 15 dias. E aquele negócio ele desapareceu do nada, assim, do braço dela. Aí quando ela foi no médico, os médicos, né? Quando a médica viu, a médica que falou que ia demorar mais de um ano para aquilo ficar 100% bom. E aí ela mesma gritou, né? Falou que Deus tinha feito um milagre. Então, assim, o Nicolas, com 4 meses, o Nicolas ele estava super bonzinho, né? Assim, em casa, ele estava super, assim, ele era cheio de saúde. E ele passou mal em casa. E assim, eu comentei com meu marido, né, que ele estava no trabalho e ele sempre veio almoçar em casa. E eu comentei com ele, né, que eu achava que o Nica não estava bonzinho. E aí ele falou assim, pode ser alguma cólica, alguma coisa assim, né? E aí ele voltou para o trabalho. E eu tentando, né, eu vi que o Nica não estava bem, tentava ligar no escritório, ligava para ele, ligava para o pessoal que trabalhava lá próximo, e não conseguia. Quando ele chegou à noite, ele percebeu que o Nico não estava bonzinho mesmo. E foi quando eu corri com ele para o pronto-socorro. Né, eu levei, meu marido só me deu um cheque em branco, e ele só assinado, né? Ele falou assim, leva ele e vê, né, o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá no hospital, que ele passou, né, pela triagem, e aí a enfermeira já viu, né, que ele não estava legal. E aí ela pediu para me aguardar. Só que, assim, como Deus, né, ele estava, assim, à frente de tudo, quando eu cheguei naquele pronto-socorro, né, que é um hospital particular aqui perto da minha casa, estava parecendo um hospital público. E Lotado. ele passou pela triagem e uma mulher, ela saiu bem de longe, assim, ela veio, se aproximou de mim, ela falou assim, pede para passar ele na frente, porque seu filho não está bom. Aí ela ainda falou assim, não importa se alguém vai reclamar, passa o teu filho na frente. Quando eu entrei com a minha cunhada no consultório, né, eu já senti assim uma luz negra lá dentro. Era uma médica bem grossa, bem estúpida. E ela já falou para mim assim, eu não vou atender seu filho sem autorização da enfermeira. Eu falei assim, tudo bem, se precisar eu volto lá. Ela falou assim, você vai esperar como todos estão esperando. Só que eu insisti e fui, né, falar com uma enfermeira. Aí ela foi, né, conversou com a médica e ela atendeu. Aí ela já pegou meu filho já com muita estupidez, né, e ela ficava o tempo todo me acusando, falando que eu tinha feito alguma coisa com meu filho, que eu não queria falar. E eu falei para ela, então pede um exame, né? E ela falou que, olha, eu vou pedir exame, só que demora umas 3 horas para os exames ficarem prontos. Eu falei, não tem problema, eu espero, só quero que você descubra o que meu filho tem. Aí, quando ele foi fazer o exame, quando eu olhei o sangue, eu já sabia que meu filho tinha. Porque eu já tinha experiência com a minha filha, né? Sim. E mesmo assim, ela ainda ficou me acusando, falando que eu tinha feito alguma coisa com meu filho. E eu sempre, assim, com a minha consciência tranquila, eu estava super serena, super calma, apesar da situação, né? Porque eu sou bastante explosiva. E, assim, Deus, ele me deu sabedoria naquela hora. Mas aí o que acontece? Ela não sabia que meu filho tinha, não sabia, não estava ainda os exames prontos, e ela me acusando. Mas Deus, ela é maravilhosa, né? Assim, do nada surgiu uma médica lá, e ela já me chamou para conversar, e ela entubou meu filho e falou que ele precisava ir para um outro hospital. Aí ele foi, né, para a UTI. E quanto tempo ele tinha, Sônia? Quanto tempo ele tinha? Ele tava com 4 meses. 4 meses. 4 meses. Ele internou no dia 13 de junho de 2012. E quando eu cheguei lá no hospital, aí o médico, ele conversou comigo, né? Ele falou que o estado do Nicolas era muito grave
que ele não sabia que o Nicolas tinha, que tinha ligado lá do laboratório, né, falando que poderia ter acontecido engano, porque o, lá o exame, né, estava todo branco, que não parecia sangue. E eu falei para ele assim mesmo, eu sei que o meu filho tem, mas aí ele falou assim para mim, olha, agora o foco é os rins dele, porque ele está com paralisia renal. E, e o foco agora é cuidar dos rins dele, porque ele tá, né, com os dois rins paralisados. E ele conversou comigo, né? Ele falou que ele, de faculdade, assim, pela experiência que ele tinha lá no TI, de ter pego várias internações, que ele nunca tinha visto falar dessa doença, e que ele ia ser sincero comigo, que ele ia saber cuidar dele. Sim. Ô, Sônia, nesse momento, como é que ficou a sua cabeça? Você continuou confiando em Deus? A sua fé deu uma abalada? Como é que foi esse momento para você? Não. Em nenhum momento, assim, eu não perdi minha fé, né? Foi aonde a minha fé Glória a Deus. faleceu. Né? Teve pessoas que falaram assim para mim, poxa, você era o seu maior sonho ter menino, você teve gêmeos, né? Porque não são dois meninos, é um casal, é a menina e o menino. Aí ela falou assim, a pessoa falou, né, por que a menina não nasceu com a doença, porque foi justo ele. Aí eu falei, eu não sei, né? Eu fiquei assim impactada, né, com uma pessoa ter falado isso. E eu sempre agradeci a Deus, porque o meu filho, com 4 meses, né? Ele teve, assim, essa doença, né? Ele teve paralisia renal. E quando, no dia que meu filho foi internado, no médico, ele disse para mim que aqui na UTI não pode ficar acompanhante. Só se vir de outro estado, mas como você é da capital, você não pode acompanhar seu filho. Eu já estava, né, frequentando a igreja lá, já estava indo, e lá eles davam, né, aqueles mantinhos, né, aquelas, se toma uma benção. Lógico que não é aquele mantinho que cura, né, quem tem sabedoria sabe, mas a unção de Deus que há nele. Então, quando o médico falou para mim que eu não podia ficar com meu filho, eu tirei aquela toalhinha e falei para ele, pode ficar? Aí ele pegou e falou assim, claro que pode. Amanhã, quando você vir aqui, você vai ver, vai estar pertinho dele. E aí eu ia todos os dias visitar meu filho. Todos os dias, quando eu ia visitar o meu filho, eu lia a Bíblia, pedia para Deus me preparar. E quando eu saía agradecendo. E aí um dia o médico chegou e falou assim para mim, falou, olha, mãe, o Nicolas, ele vai precisar de fazer uma diálise. Aí eu falei assim, como assim diálise? Ele falou assim, ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu falei assim, mas como? Como que funciona, né? Ele falou assim, olha, mãe, para um adulto é complicado, imagina uma criança. É uma situação muito difícil, é muito sofrimento, ele falou. Aí eu olhei para ele, né, falei assim, mas ele não vai fazer. Ele falou assim, como não vai fazer? Eu falei assim, não vai. Aí ele pegou, né, 3 exames seguidos que meu filho fez. Ele falou assim, tá aqui, mãe, ele precisa fazer, se ele não fizer, ele vai morrer. Eu falei, não vai fazer. Aí ele falou assim, por que você está afirmando? Eu falei assim, porque Deus está falando para mim que ele não vai fazer. E no outro dia eu voltei para visitar ele. E aí ele falou para mim, falou assim, eu admiro muito sua fé. Os rins do Nicolas voltou a funcionar. Aí depois de 2 dias meu filho teve alta lá do hospital. E assim foi, eu agradeci muito. Então, em nenhum momento, assim, eu não perdi minha fé. Foi aonde a minha fé, ela foi crescendo, sabe? Assim, cada dia mais. Ô, Sônia, você teve a primeira experiência, no caso, de uma cura da sua filha, né? Sim. Que foi o tumor que ela tinha, né? Essa sua filha é a sua filha mais velha, não a que nasceu junto com o Nicolas, né? A minha filha mais velha, ela nasceu também com essa doença que eu te falei, que é a hipertrigliceridemia. E Tá. depois o Nicolas, que também tem o mesmo probleminha que ela. Ah, ele nasceu com o mesmo problema que ela, Sim, e aí foi que ele se agravou, né? O sim. problema, por É isso que teve o porque, problema dos rins. isso.
É que Isso assim, daí é uma coisa genética? O que que é isso? Eles explicaram alguma coisa referente a isso ou não? lá no Hospital das Clínicas, né, quando descobriu, ela foi o único caso, assim, confirmado, né? E, Tá. então, eles, assim, não foi feito o exame específico para saber se era genético. Quando o Nicolas nasceu com esse problema, agora eles consideram familiar, por conta da minha filha. Entendi. Ô, Sônia, eu vou te fazer uma pergunta. Você teve duas experiências de cura, né? E cura de doenças gravíssimas, né? E eu Uhum, queria que você desse uma palavra para as pessoas que hoje estão num hospital precisando de uma palavra de cura. Eu queria que você falasse alguma coisa para eles, para poder incentivar a fé dessas pessoas, porque às vezes a pessoa está no hospital e ela não tem para onde correr, e ela não tem uhum, para onde se apegar, né? E você se apegou a Deus e você sabe que só Ele tem o poder de curar, né? Então eu queria que uhum, você desse uma palavra para essas pessoas, porque a gente tem a gente está fazendo esse trabalho e não é um trabalho para a gente. A gente não está fazendo porque a gente gosta. Inclusive, em nenhum momento eu quis isso para mim, né? Ah, eu vou fazer um podcast. Mas eu acho que Deus induziu a gente a fazer, ainda mais nesse momento onde a maioria das pessoas estão pensando que Deus não existe, estão colocando a culpa de tudo que está acontecendo em Deus, e Deus não tem culpa de nada disso, né? E então a gente está indo na contramão de tudo, né? Do que é pregado hoje. Então eu queria que você desse essa palavra para essas pessoas que hoje estão precisando dela. Então, no hospital, né, assim, eu tive essa experiência com o Nicolas, né, no primeiro hospital, só que depois, né, eu vou chegar ainda lá, né, porque ele teve outras internações seguidas, né, e no hospital, assim, que eu tive a oportunidade depois de estar presente com ele, lá em hospital a gente vê de tudo, né, a gente vê pessoas de muita fé, a gente vê pessoas de pouca fé, e a gente vê pessoas sem fé nenhuma. E a única coisa assim que eu aprendi, que eu falo para todas as pessoas, é que a gente não deve aceitar nada de que o médico vem falar de negativo para a gente. A todo momento, né, que eles falaram, você tem que repreender. Não aceitar. Porque enquanto a vida, né, a esperança, e eu acho que a fé, ela é tudo. Em nenhum momento, assim, eu não desisti de orar, né? O Nicolas, na outra internação dele, né, eu fiquei, foram mais de 20 dias, eu fiquei acordada, né, ele entubado, eu fiquei acordada, segurando a mão dele, orando, sempre orando. Eu não conseguia dormir, eu só orava. Quando eu não tinha mais força para orar, assim, né, que eu já acho que eu já não estava mais com palavras, eu louvava no ouvidinho dele, eu louvava. E quando Glória a eu não Deus. louvava, eu lia a Bíblia. E sempre tem, né, enfermeiro, sempre tem médico que vem com palavras negativas, é você não aceitar. E o segredo de tudo é a fé, é você colocar Deus em tudo, né? Não perder a esperança, não perder a fé, orar, acreditar. E, assim, é isso. Eu acho que a fé é fundamento de tudo, você colocar Deus à frente de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Pô, pode fazer uma pergunta, Lucas, se você quiser. O Lucas está tão quieto hoje. Está Minha concentrado aí internet no. não tá boa, irmão. Minha internet não tá legal, por isso que eu não tô interagindo, tá? Sônia, Ah, entendi, desculpa. te agradeço aí a sua presença, que Deus te abençoe. Eu queria Amém. saber se você, depois de tudo isso, se você começou a fazer algum trabalho social que você sentiu no teu coração, a partir desse momento que você viu que seu filho, o seu menino teve a cura e o seu pessoal aí, se você começou a fazer alguma coisa assim em prol também do reino. Então,
assim, você fala de algum trabalho, assim, na igreja, algum cargo, assim, que você está falando? Sim, algum trabalho social Até dentro da mesmo igreja ou em Não. qualquer outro lugar. Porque não precisa ser dentro da igreja, né? Um trabalho social, às vezes a pessoa acha que tem que Ah, ser sim, dentro de uma igreja, mas social. às vezes não é, né? Às vezes você faz sei lá, tem gente que faz, eu conheço pessoas que não tem nada assim com religião nenhuma, mas Uhum. ela fornece todo domingo o almoço para moradores de rua, sabe? Ah, E sim. quando a gente vai conversar com o pessoal, é porque o pessoal foi tocado ali por uma situação que aconteceu na casa. Poxa, meu filho quase morreu. Ah, meu marido foi preso e soltaram ele do nada. E aí, a partir disso, aí a pessoa começa a fazer algum trabalho social. Queria saber se você faz algum trabalho social ou se você tem em mente aí vontade de fazer. Então, na igreja que eu congrego, né, eles sempre me convidavam para ser obreira, mas eu não estava, assim, preparada, né, porque, assim, eu acho que para você pegar um cargo, assim, você tem que ter muita responsabilidade, né, ainda mais, assim, porque o meu filho, até hoje, ele tem que ter cuidados especiais com ele. E, assim, Deus, ele tá à frente de tudo na minha vida, ele é prioridade na minha vida. Trabalho social, eu fiz alguns trabalhos social, né, de levar marmitex na rua, mas assim não dei continuidade porque a pessoa também, as pessoas que faziam comigo, elas deram uma parada. Mas eu tive uma experiência bem legal lá quando eu fiz, né, o trabalho social lá, porque eu fui, né, com o pessoal lá na Praça da República, isso, na Praça da República, e lá, assim, tinha mais de 300 moradores no dia que nós fomos. E Deus, ele tocou no meu coração para me falar com uma pessoa. A gente já estava finalizando, né? Quando a gente ia mudar de rota e eu pedi para minha amiga, vamos nessa direção, porque já está próximo da estação, né? E de lá a gente já, a gente estava de carro, mas tinha algumas pessoas que eles iam de metrô. E lá a gente parou para a gente ficar conversando. E eu senti no meu coração de conversar com o rapaz que estava lá. Aí quando eu conversei com ele, ele desabafou comigo, aí ele falou que, né, por incrível que pareça, ele era do mesmo ministério que eu. E aí ele falou, né, que ele tinha vindo para São Paulo para arrumar um trabalho e que deu errado, então ficou na rua. E aí eu pedi para ele, né, assim, se eu podia, né, dar um abraço nele. E eu senti no meu coração de falar umas palavras para ele. E eu falei para ele assim, nada é por acaso, né? Deus, ele está no propósito de tudo. Se entre tantos moradores aqui eu senti vontade de falar com você, é porque alguma coisa vai acontecer e eu vou te ajudar. E ele chorou muito. Ele me abraçou e chorou muito. Aí eu falei assim, né? Eu falei assim, mas é como, né? Que eu vou entrar em contato com você? Porque sempre que a gente vem aqui, vocês estão em lugares diferentes, não tem como me encontrar. Ele falou assim, então, na época que eu morava com os meus pais, ele que era de Ourinhos, eu tinha o Facebook, né? Aí ele falou como que estava lá na foto. E eu anotei o nome dele, né? Eu até mandei mensagem para o Nicolas. E eu falei, não apaga esse nome, né? Eu vou mandar essa mensagem para você, não apaga, porque depois a mamãe vai precisar desse nome aí. Aí passou uns dias, eu estava aqui na minha casa e sempre assim, eu tenho um pouco de insônia, né? E Deus tocou no meu coração de entrar no Facebook dele. Aí lá eu ouvi, né? Eu mandei mensagem para todo mundo, que eu via lá, pessoas que comentavam a foto dele, eu mandava mensagem para aquelas pessoas. E eu tinha a foto dele e eu mandei para aquelas pessoas. No outro dia eu fui trabalhar e a primeira mensagem que eu vi foi da mãe dele. Aí ela ficou bastante impactada, né? Falando onde é que ele estava. E aí ela contou a história, né? Bateu com o que ele falou, que ele veio para cá para trabalhar e que não tinha dado certo, e ele perdeu os documentos, perdeu o celular, e ele perdeu o contato. E aí ele falava, né, com um rapaz lá de uma loja que ajudava ele. Uma vez ele conseguiu falar com o irmão dele. Aí eu fui nessa loja, né, atrás desse rapaz, e eu falei para ele assim, é o seguinte, você tem o contato, você tem tipo contato, né? Ele chamava Agostinho. Ele falou assim, ele sempre vem aqui. E aí a mãe dele, né, me deu contato do irmão dele, que é caminhoneiro.
E aí um dia eu entrei em contato com ele. Aí a gente combinou tudo, né? Para ele vir para retirar o irmão dele da rua. E aí como ele era caminhoneiro, lá não podia estacionar, caminhar, essas coisas, não deu para ele vir. Aí teve um dia, né, que eu estava muito mal, estava com muita dor de ouvido, eu não fui nem trabalhar, estava com febre. Aí ele me ligou, falou assim, Sônia, no sábado, sim, dá para você ir lá, para a gente combinar para eu pegar meu irmão. Aí eu estava com aquela febre, sabe, aquele mal-estar. Eu falei assim, vou. E aí ele foi de carro, né? E lá deu tudo certo. Ele levou o irmão dele, tá lá até hoje, trabalhando, saiu das drogas, tá cuidando do pai Aleluia. dele. Glória a Deus. Então, isso foi muito bom. Glória a Deus. Legal. Mas eu tenho muita vontade de dar continuidade, assim. Eu sempre estou atrás de pessoas que fazem, porque eu gosto muito. Então, Sônia, Importante. eu acho que a gente não sabe qual que é o que Deus usa, né? O que Deus quer que a gente O faça. propósito dele. E o propósito de Deus. E assim, eu acho que o que você está falando hoje aqui no podcast pode ajudar muita gente. Sim. Eu queria só fazer uma pergunta, Sônia. Você falou que o seu filho foi internado algumas outras vezes, né? Como é que foi Foi. isso, Sônia? Então, o Nicolas, a primeira internação dele, né, que eu falei que foi. Ele internou no dia 13 de junho, ele ficou 7 dias internado, aí ele teve alta, aí dia 30 de junho ele passou mal, eu levei ele para o pronto-socorro, já levei em outro hospital, né, porque lá no particular não dava mais para eu ir, né, a diária lá era R$ 1.200, imagina, né, e eu levei ele para o hospital público, e lá nesse hospital público foi assim uma madrugada. Na primeira vez que eu levei ele, né, que eu levei nesse hospital, o médico examinou meu filho, né, e eu comentei para ele que ele teve alta recente, e ele pediu laudo de alta, não tinha, né, o médico lá, não sei por algum motivo, ele não deu. E aí ele falou que meu filho estava só resfriado para mim voltar para casa, ele passou inalação, só que durante a noite meu filho ficou muito mal. No outro dia eu levei meu filho lá para o hospital, e lá foi assim a madrugada toda, o médico lutando pela vida do meu filho. E aí ele foi entubado. Ele teve aquela pneumonia mais grave, né? Que é a bacteriana, NECOP. E ele ficou entubado. Ele ficou 10 dias entubado. Aí depois ele ficou mais um tempo com a respiração mecânica. E aí quando ele ficou lá que não tinha, né, vaga na UTI, aí improvisaram lá na sala de medicação para ele ficar. Então, o que eu achei incrível, assim, quando a gente tem Deus, né, à frente de tudo, nesse dia foi, assim, aquela madrugada toda, né, os médicos lutando pela vida dele, e uma enfermeira, ela me chamou, né, ela falou assim, mãe, eu vou adiantar para você que o quadro do Nicolas ele é gravíssimo, eu vejo que você está aqui sozinha, e eu vou levar você no refeitório, né, para você comer alguma coisa. E quando eu cheguei no refeitório, né, ela falou assim, olha, esse horário não vai ter nada pronto, né, mas eu vou pedir para ele preparar alguma coisa para você. E quando eu sentei naquela mesa que eu fiquei esperando, aí o copeiro, né, ele estava ouvindo louvor. E aquilo, assim, também foi uma oração. Foi onde eu falei assim, eu não acredito que no hospital eu tô ouvindo louvor, né? Deus, ele é maravilhoso. Quando eu terminei, né, lá eu desci, aí eles me liberaram para ir no quarto. Quando eu cheguei no quarto, meu filho já estava entubado e eu percebi que tinha uma pessoa sentada do meu lado, na verdade, na minha frente, né? Ele estava de cabeça baixa o tempo todo, mas aí ele começou a me fazer perguntas sobre a doença do Nicolas, né? Porque então ele também não tinha conhecimento. Aí ele fez perguntas sobre a primeira internação do Nicolas e eu falei. E aí uma enfermeira, né? Ela entrou no quarto. Ela falou assim, doutor, você está aqui ainda? Ele falou assim, pô. Ela falou assim, mas você tem que descansar, já acabou seu plantão e tal. Ele falou assim, eu sei, faz tempo que acabou o meu plantão, mas eu não vou sair de perto desse menino por nada nessa vida. Hoje eu vou passar a noite com ele aqui.
Então, aquilo para mim, assim, eu achei, assim, que foi tudo trabalhar de Deus, porque ele ainda falou assim para mim, mãe, descansa, que eu cuido do Nicolas para você. Então, Deus, ele promove isso, né? Aí, no outro dia, né? Aí, né, esse médico, eu sei que eu acabei dormindo, aí amanheceu o dia, já tinha uma outra médica lá. E ela conversou comigo, falou assim, mãe, você sabia que o Nicolas é o médico da UTI, ele não sai da UTI por nada. E Deus, ele tocou no meu coração para pedir para aquele médico descer para cuidar do seu filho. E foi ele que fez tudo, assim, que entubou ele ficou a madrugada toda com seu filho. Seu filho, ele é muito especial. Aí no outro dia ele subiu para a UTI. Aí o meu marido, né, ele foi visitar meu filho, né, enquanto ele estava lá preparando, a, que ele ficou na UTI, né, e o meu marido, ele foi para a gente entrar, né, para ele ia conversar com a gente, eu já tinha passado a noite lá, e apareceu o médico. É assim, sabia que era médico porque ele estava lá, né, e ele olhou para o meu marido e falou assim, vai ficar tudo bem. E falou umas palavras com o meu marido, e meu marido já estava bastante preocupado. Aí eu falei para ele assim, você viu o que o médico falou? Ele falou assim, eu não vi médico nenhum aqui. Mas até então, né, eu falei assim, deve ser por causa dele, né? Mas não, assim, o médico sempre ele aparecia para falar comigo. Hoje eu, assim, eu acredito que ele era um anjo que Deus colocou ali. Com certeza, Porque mãe. ele estava sempre ele aparecia do nada, sempre falava para mim vai ficar tudo bem. E ele sumia do nada. E aí o Nicolas, ele foi, né? Ele foi saindo da... Ele foi estubado, aí ele ficou na respiração mecânica, depois ele ficou no CPAP, e ele foi recuperando, ele foi um dia que meu filho estava assim, aparentemente bem. E eu desci no refeitório, e quando eu voltei, já tinha um médico lá e uma outra médica falando que eu tinha que fazer uma transfusão com urgência, porque o pulmão dele estava bem fraco e que provavelmente ia ter sido entubado de novo. E aí, assim, para mim foi desesperador, porque quando eles nasceram, né, eu tive uma hemorragia e foi horrível, né, depois que eu recebi transfusão, foi horrível. Então veio aquele filme na minha mente, e aí eu imaginava que ele ia passar por tudo aquilo que eu passei. E eu não aceitava. Eu não aceitava que meu filho fazia aquela transfusão de sangue. Não entendia, era, sabe assim, coisa do inimigo mesmo, falando para mim não aceitar. E eu saí daquela sala, né, do quarto da UTI. Quando eu estava lá na sala, esse médico apareceu. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu sei tudo que o inimigo está falando, colocando na sua mente. Por que que você não quer que o Nicolas faz a transfusão de sangue? Ele falou assim, não deixa o inimigo te usar, não. E ele me fez uma pergunta que eu depois não soube responder, né? Mas quando ele me falou isso, sabe assim, eu fiquei leve e eu falei para ele, eu aceito o que faz. E quando ele fez, ele e o Nicolas recebeu a transfusão e foi melhorando. Mas aí não parou por aí, né? Coisas piores aconteceu. Ele teve alta da UTI, foi para um quarto próximo da UTI, fora da UTI, né? Mas era tipo uma semi-UTI. E lá eles tiraram, né, o catéter do meu filho, levou para análise. Mas eu senti assim que o meu filho não estava bom. E eu fui até a UTI para ver se tinha algum médico lá, né, para olhar ele. E veio uma enfermeira, né, ela mediu, né, a saturação dele, fez todos os procedimentos lá. Eu falei assim, mãe, o Nicolas está ótimo. E aí veio uma criança lá, né, bastante grave, teve umas trocas, e eles mandaram o Nicolas para o quarto. Quando eu estava lá no quarto com o Nicolas, né, a minha filha até foi visitar ele, meu cunhado, ele estava super bem, sorrindo, e tinha uma mãe lá, né, ela tinha uma mãe no mesmo quarto, né, ela falou assim, olha, quando você precisar sair, se você quiser ir tomar, pode ir. Eu agradeci ela, né? Mas assim, sabe quando você sente assim de pegar ele? Ele já estava já no caminho e eu senti de pegar meu filho. Quando eu peguei meu filho no colo, eu senti uma visgada muito grande na minha barriga. Quando eu olhei, meu corpo já estava todo coberto de sangue. E aí ele teve uma hemorragia.
Na hora que ele teve a hemorragia, eu já chamei, né, pelos enfermeiros. Imediatamente eles chegaram e tinha um médico residente lá, né, um médico bem novinho. Ele, ele apoiou na cabeceira da cama, olhando, né, as enfermeiras tirar toda aquela... limpar ele, né? Mas Deus, ele falou no meu coração, vai na UTI. Não é o certo, né? Ele já tido alta da UTI, não tinha nem lógica eu voltar lá. Mas Deus falou para mim, vai na UTI. E nesse dia foi uma sexta-feira, 13 de julho, né? E, assim, foi uma cena de terror. E aí Deus falou no meu coração, vai na UTI. Eu sei que eu saí, eu só coloquei a mão na minha cabeça e eu falava, Deus, ajuda meu filho, cuida do meu filho. Quando eu cheguei lá em direção da UTI, né? Não, era só eu ir reto, assim. Mas Deus falou, olha para o lado. Quando eu olhei para o lado, quem estava lá, aquele médico que cuidou do meu filho primeiro. Eu cheguei até ele e falei assim, doutor, o Nicolas está tendo hemorragia. Ele falou assim, como assim? Não tem lógica. Eu falei assim, está tendo hemorragia. Ele falou assim, mãe, e aí eu seguro na mão dele, né? Eu falei assim, doutor, meu filho está tendo hemorragia. Ele falou assim, não está acontecendo isso, não pode acontecer. Eu falei, tá acontecendo. Ele falou assim, mãe, eu sou médico da UTI, não posso descer. Não tem nenhum médico lá, não. Eu ainda questionei, né? Eu falei assim, tem um médico lá, ele falou que meu filho não está fazendo nada. E ele falou que ele não podia ir. Aí eu soltei da mão dele, né? E falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. E eu entrei no elevador. Tinha uma funcionária, né, do hospital lá, ela estava tendo celular. Quando ela me viu, assim, desesperada, ela me abraçou, o que estava acontecendo. Aí eu falei, né, do Nicolas. Só que como o Nicolas, né, assim, por conta das coisas que aconteceu com ele, todo mundo lá já conhecia ele. Já estava, sabe, porque é um hospital infantil, né? E, assim, essas coisas que acontecem, essas doenças raras, essas coisas. Então, ficou e aí, eu, no elevador, né, essa mulher, né, ela me abraçou e falou assim, vamos até lá. E eu fui. Quando eu cheguei na frente do quarto do meu filho, já estava muita gente, uma multidão de pessoas. Era enfermeira, era aquelas mães curiosas. Quando eu entrei no quarto, por incrível que pareça, quem estava na frente do meu filho era aquele médico. E até hoje eu falo para você, eu não entendo como que aquele médico chegou lá primeiro do que eu. Não entendo. Aí ele olhou para mim, né, assim, com um semblante assim, me passando uma confiança, mas ao mesmo tempo de preocupação. E ele pediu para pesar, né, a fralda do meu filho. E aí foi quando ele já pediu, né, para os enfermeiros já preparar uma sala lá. E eles ficaram reanimando meu filho. E tinha uma enfermeira lá, né, que ela viu, né, ela acompanhou toda a situação. E ela falava assim para minha mãe, eu vou lá no quarto agora, né, para me ver como é que está a situação, para me passando para você, porque eu sei o quanto você está aflita. Era uma senhorinha, sabe, assim, enfermeira, já mais de idade. E quando, sempre que ela voltava para mim, ela vinha com muito ruim. Ela falava, o estado dele é gravíssimo, ele perdeu muito sangue, não está encontrando acesso. E eu, na penúltima vez que ela foi falar comigo, ela falou assim, olha mãe, vai ser a última vez que eu vou entrar lá, porque eles já estão querendo me expulsar de lá, né? Porque o estado dele é bem grave, é bem complicado, mas eu sabia te adiantar, não está encontrando acesso, né, para medicação. Aí eu falei assim, e eu fiquei assim, né, o tempo todo falando com Deus. Eu falava assim, eu tenho certeza, Deus, que ele vai conseguir, porque ele é uma promessa tua na minha vida. Glória a Deus. E ela foi. E quando ela voltou, ela falou assim para mim, mãe, encontrou um acesso para ele. Foi bem difícil, mas encontrou um acesso nele na cabeça. Eles conseguiram, né, colocar uma medicação, mas ele vai ter que ir para a UTI. E aí antes de eu subir para a UTI, né, essa enfermeira pediu para me recolher todas as minhas coisas, né, que estavam lá no quarto, e ela me chamou de canto, ela falou assim, mãe, não se preocupa com essas coisas que estão acontecendo, porque nem o médico vai saber te explicar. Mas isso foi alguma coisa que fizeram para você no passado, uma pessoa que te odeia muito. E o Nicolas, ele é como uma esponja, ele está absorvendo isso.
Então, fica tranquila que nada é para a morte, mas é para o nome de Jesus ser glorificado. E eu Amém. subi para a UTI. Né? Eu subi para a UTI, lá eles ficaram lá na sala, né? E eu, na primeira internação dele na UTI, eu não conseguia dormir. Esse dia parece que Deus, ele mandou um anjo lá e falou assim, descansa. E sempre que, assim, eu estava, né, tentando dormir, sempre vinha, né, aquele movimento de médico para saber a notícia dele, porque lá tem vários médicos, né, tem médico residente, e enfermeiro sempre vinha falar para mim, sempre com palavras negativas, né, que era muito grave, que ele estava perdendo muito sangue, e aí depois, assim, eu lembro que por último, né, veio um médico e falou assim para minha mãe, o sangue dele estancou, mas o estado dele é gravíssimo. E aí como tinha uma criança lá no quarto, e onde ele estava fazendo os procedimentos no Nicolas, tinha uma avó acompanhando a criança, né? E aí eu estava, né, tentando dormir, e essa mãe, ela estava muito nervosa, ela estava preocupada que ela ficou na vontade com raiva, né? Que tirou de lá, porque que não deixou ele na outra sala, que ela queria dormir. Eu falava, Senhor, tenha misericórdia, porque ela não sabe o que está falando. Aí eu dormi. Quando foi, era assim, umas 4 horas da manhã, o médico apareceu, né? Como assim, mãe, você quer ver o Nicolas? Mas ele falou assim, mãe, você quer ver o Nicolas? Não, assim, muito animador, né? Era como se fosse para eu despedir do meu filho. E quando aí ele apoiou o braço dele assim, foi abraçada comigo assim, né? E ele me levou até lá a UTI, o quarto que meu filho estava. E quando eu entrei no quarto, meu filho estava, né, deitadinho lá, branco, branco, já ele estava numa manta térmica. Tinha um enfermeiro assim do lado, né, já com as mãos para trás, assim, agachado, chorando. E ele estava num aspirador, não consigo lembrar aquele nome, né? O médico me explicou, que é tipo um aquecedor. Quando eu coloquei a mão no meu filho, ele estava muito gelado, ele parecia mesmo que ele estava morto. E o médico ali, né, ele ficava enxugando as minhas lágrimas, e foi quando eu coloquei a mão no meu filho. Eu coloquei a mão no meu filho e eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, ele é promessa tua na minha vida. E o Senhor sabe que ele foi o filho do meu sonho. E eu falei assim, essa gravidez não foi planejada por mim, mas foi planejada pelo Senhor. Não leva meu filho, porque eu ainda falei, né, assim, falava, né, assim, em pensamento com Deus. Eu falei assim, eu prometi para o meu marido que eu ia dar um filho para ele, um menino, né? E eu fiz laqueadura, eu não posso dar outro menino para ele, então não leva meu filho. E eu saí, aí eu dei um beijo nele, né? E quando eu estava saindo, quando eu fui voltar, né, para mim falar alguma coisa com o Nicolas novamente. E o médico ele olhou para mim e falou assim: mãe, pode ir descansar, porque Deus já ouviu as suas preces. E eu fui. Quando foi 6 horas da manhã, e a enfermeira ela me chamou. E ela me chamou e ela falou que o Nico já estava no outro quarto, né? Ele precisou ser entubado novamente. E ela falou para mim, falou assim, mãe, esse menino é um guerreiro. Ele é um guerreiro, ele lutou pela vida a madrugada inteira. Ele é um guerreiro. E aí, né, lá tem vários enfermeiros, nossa, lá tem vários enfermeiros, mas sempre tem um, né, que faz a diferença. E nesse meio tempo que eu fiquei lá na UTI, eu só vim na minha casa 2 vezes. Eu só vim na minha casa 2 vezes, foi quando eles fizeram 6 meses. E foi no Dia dos Pais, assim, né, que eu já estava com bastante confiança numa enfermeira. E ela pediu para mim, vai na sua casa, você precisa ver sua família. E eu saí de lá, acho que eu já estava já com falta de vitamina D, porque eu já estava branca, não via sol, não, sabe? E, assim, todas as coisas que aconteceram com meu filho de negativo, eu nunca liguei aqui na minha casa para falar, eu nunca passei assim, sabe? Sempre quando as pessoas perguntavam do meu filho que ligava, eu falava que ele estava bem.
Mas só Deus e eu sabem, né, as coisas que aconteceram com ele naquela UTI. E foi bem difícil. E realmente, né, aquilo que a enfermeira lá me falou, o médico falou para mim, ele não conseguia entender como que foi aquela hemorragia do meu filho. A hemorragia, só para complementar, né? Naquela hemorragia, meu filho teve choque volêmico, ele teve o choque volemia, que é onde para de funcionar todos os órgãos, ele teve convulsão e teve a hipotermia, tudo junto. Tudo assim, o médico falou para mim, tudo caso de morte, mas seu filho, ele me chamou, né? Ele falou, né? Seu filho morreu 4 vezes nos meus braços, Jesus deu ele de volta. Glória a Deus. Ô, Sônia, a gente percebeu que no começo, quando você começou a falar, o diabo estava utilizando muita gente para falar com você, desde a primeira médica que você te atendeu, Foi, né? foi, Já foi usada pelo diabo, sim, e depois Deus entrou na jogada e colocou somente pessoas enviadas por ele para sim. poder te ajudar. Em Uhum. que ano foi isso daí, Sônia? Os gêmeos nasceram em janeiro e em junho. Ele estava com 4 meses quando tudo isso aconteceu. Em Mas 2012, foi né? desse ano? 2012? 2012? 2012. Tava... 2012. Entendi. Hoje Tá, eles estão e com aí 9 anos. 9 anos. E aí, me conta, Sônia, depois que tudo isso aconteceu, que ele teve, ele quase morreu, na verdade ele morreu, nem o médico falou, 4 vezes e ele voltou, né? Porque, Sônia, assim, a última palavra nunca é dos médicos, a última palavra nunca é do enfermeiro, a última palavra nunca é de um familiar, a última palavra sempre é de Deus. Deus que dá a última palavra. E Sim, ele dá a última palavra para tudo na vida da gente. Não é só em relação a curar, não é só em relação a tudo. Então, assim, a gente percebeu que a última palavra é de Deus. Então, eu queria que você continuasse a contar para a gente como é que foi a recuperação e como é que passou tudo isso. então, quando ele teve nessa hemorragia, ele ficou um tempo na UTI e quando ele teve alta, né, tinha já algumas enfermeiras que eu te falei, né, algumas que era evangélica e uma outra enfermeira, né, ela sempre evangelizava para mim. E quando o Nicolas, que ele saiu da UTI, foi lá pro quarto, né, que no outro dia ele voltou para a UTI, que ela viu meu filho, aí ela falou assim, ele aqui de novo, mãe. Aí ela falou assim para mim, falou assim, mãe, o Nicolas, ele não nasceu diferente, ele nasceu para fazer a diferença. Hoje você não entende nada do que está acontecendo com teu filho, mas futuramente você vai entender que tudo é por um propósito de Deus. Ela falou assim, a luta é grande, a dor é grande, mas a gente sabe que tudo é por permissão de Deus, né? Ela conversou comigo, ela falou assim, não que Deus permitiu assim, né, que acontecesse essa doença, essas coisas, está acontecendo, mas algum propósito por trás disso, né? E ela sempre falava de Deus para mim. E aí o Glória. Nicolas, né, ele teve alta, né, desse acontecimento, e lá dentro da UTI eu falei para Deus que quando eu fosse para casa, eu ia dar o testemunho do meu filho. Aí ele teve alta numa sexta-feira, e no domingo eu fui, né, levei meu filho na igreja, dei o testemunho, e lá o pastor, né, aproveitou a situação, já que eu fui dar o testemunho e já apresentou eles, na vida deles para Deus. E aí, passado alguns dias, né, que meu filho estava em casa, ele ficou mal de novo. Ele passou mal de novo. Ele teve um vômito, e aí eu, né, assim, já liguei já imediatamente. Meu marido estava trabalhando bem longe, não tinha câmera no socorro. E aí eu liguei para minha cunhada. Aí ela subiu, né, com um amigo da gente. E nesse dia era para dar tudo errado.
né? O carro quebrou numa rua, num bairro próximo daqui. E foi bem desesperador, porque eu já sabia, né, que o meu filho não estava bom. E eu sei que eu desci daquele carro, né? A minha cunhada com meu filho no colo. Eu pedi ajuda numa farmácia, eles falaram que não podia fazer nada. Eles foram até o carro, ele falou assim, mãe, não consigo fazer nada, a gente não pode fazer nada. E meio que, né, naquele desespero, eu, sabe assim, eu pedi ajuda para uma pessoa e ele gesto com a mão para me afastar deles, e ele, né, foi fechando o vidro automático do carro. E aí foi quando eu sempre assim, né, eu pedia para Deus ajuda. Aí o carro deu partida, a gente conseguiu chegar até um ponto de táxi. E eu pedi para o taxista, né, falou para onde que era para levar o Nicolas. Eu falei assim, olha, eu prefiro que leve ele no hospital que ele estava internado, né, que era lá na Brigadeiro Gavião, na Brigadeiro, lá próximo do centro da cidade. E aí o, né, o Nicolas tinha um convênio, mas era recente, e atendia no hospital ali na Lapa. E o taxista falou assim, mãe, infelizmente eu não vou poder levar o seu filho lá para onde você está pedindo, porque está muito trânsito, está horário de pico, eles não respeitam. Se fosse uma viatura, uma ambulância, era diferente. Eu falei assim, então leva, né, ele lá para o hospital, não sei se eu posso falar o nome, né, lá do hospital. E Pode eu falar. primeiro penso assim, né, eles atenderam meu filho, né, mas quando eu mostrei o laudo da alta dele, aí a médica já não mostrou tanta, né, acho que ela não capacitou ali de cuidar do meu filho. E aí ela falou que não podia ficar lá no hospital, mas que ela ia pedir alguns exames e de uma ultrassom também, né? E aí eles não liberavam a internação do meu filho, não liberavam a ambulância, não liberavam também chamar uma ambulância do estado, porque não era norma lá do hospital deles. Aí meu marido, né, nesse dia também, a irmãzinha do Nicolas, né, ela estava bem resfriada, aí eu já sentia que meu filho ia ficar internado. E aí, para mim não ficar preocupada com a Mirella, que estava em casa, eu falei para minha filha, traz ela, né, para passar no médico também, para mim ficar tranquila. E lá, quando meu marido chegou, eles não liberavam, sabe assim, meu filho mal, mal. Aí meu marido falou assim, ou vocês internam meu filho, ou eu tenho que fazer alguma coisa. E eles não internou, né? E eu sei que daquele hospital, no hospital na Brigadeiro Gavião Peixoto, ali na Lapa, até o outro hospital, geralmente, assim, a gente gastava uma hora e meia, né? Dependendo do trânsito. Meu marido assinou o termo de responsabilidade, a gente entrou no carro, ele gastou 7 minutos em ponto, assim, sabe Deus, ele abriu o caminho. Glória a Deus. E quando eu cheguei lá no hospital, né, ele já conhecia o Nicolas, e eu só entrei, já levei ele já imediatamente lá para. E aí eles internaram meu filho de novo na UTI. E aí o triglicérides dele já estava 7.000, pouco mais de 7.000. Já tinha já uma equipe, né, preparada para fazer a cirurgia do meu filho, porque eles acharam que ele estava com pancreatite. E foram pedidos vários exames, foram pedidos muitos raios-x, ultrassom, e todas as vezes que eles iam fazer, eu falava, meu filho não vai ser internado, ele não vai fazer cirurgia, eu não aceito, meu filho já passou por muita coisa, eu não aceito. E todas as vezes que vinham, né, pedido de exame para fazer, né, porque lá é muito detalhado, lá eles são muito profissionais, e eles pediam todos os exames que você poderia imaginar. E todos os exames que meu filho ia fazer, eu não aceitava. Eu falei, meu filho não vai fazer cirurgia. Então, a equipe de cirurgia ia lá todos os dias, né, para examinar meu filho. E quando ele foi fazer uma. Foi junto comigo uma médica e uma enfermeira, né? E
Lá eles fazem, né, perguntas, por que vai fazer pela ultrassom. E ali eu orando, em silêncio, né, falando com Deus. E lá eles examinando, né, quando foi para dar a conclusão do exame, ela falou assim, eu não posso colocar uma conclusão do que eu não estou vendo. E aí eu agradeci muito a Deus e quando foi no outro dia, eles não, né, satisfeitos, porque esse hospital ele tem, né, até hoje convênio com o Sírio-Libanês. E aí eles mandaram vir um médico de lá, né, um aparelho de lá para fazer um novo ultrassom no meu filho. E eu fui de novo e orando, né? Eu falei, Senhor, você está na frente, eu sei que meu filho não vai fazer cirurgia porque o Senhor fala para mim que não. E aí foi quando, né, eles descartaram que os pâncreas do meu filho estavam perfeitos. E aí, mas mesmo assim, eles ainda estavam insistindo nele fazer uma cirurgia. Aí no outro dia, né, eu estava ainda dormindo, era umas 7h pouco. Aí chegou uma equipe, né, lá do Sírio-Libanês. E como eu estava sempre com a minha Bíblia, né, eu estava sempre lendo a Bíblia, de madrugada eu não conseguia dormir, eu estava lendo a Bíblia. E no outro dia chegou, né, assim, acho que uns 7 médicos, todos assim, sabe, de terno, gravata, e um conversando entre eles, e falava assim, meu Deus, como que pode um menino desse tamanho? Eles chamavam o Nicolas, né, eles apelidaram o Nicolas de meninão, porque ele era bem grandinho, bem forte. Eles falavam assim, como que pode um meninão com quase 8.000 de triglicéridos, se fosse um adulto com 500 já estava em coma. E aí eu, né, ouvindo eles falarem, eles não veio, né, conversar comigo em nenhum momento, mas de lá daqueles, acho que deveria ter 7 médicos lá. Aí um de lá, ele saiu daquele meio e veio à minha direção. Aí ele pegou e falou assim para mim, falou assim, mãe, você é cristã? Eu falei assim, eu tenho muita fé em Deus, mas eu ainda não sou cristã, mas eu vou ser. Ele olhou para a Bíblia, ele olhou para mim, ele balançou a cabeça. Aquilo assim, eu tirei assim como, parece que era Deus, ele estava querendo me falar alguma coisa. E aí, né, eles foram embora, né, eles falaram que ia conversar com a equipe da cirurgia e eles foram embora. Aí veio a troca de plantão de enfermeiros. Na troca de plantão de enfermeiros, né, uma enfermeira estava, né, fazendo os procedimentos lá no Nicolas e ela falou assim para mim que o Nicolas ia para cirurgia naquele dia. Aí eu falei assim para ela, assim, não vai. Ela falou assim, vai sim, mãe. Se o intestino do Nicolas não funcionar hoje, ele vai para cirurgia. Aí eu voltei para trás assim, eu lembrei, né, do que o médico, aquele médico, né, tinha falado comigo. Falado assim, né, não assim em palavras, mas eu peguei, né, a visão. E eu coloquei a mão na barriga do meu filho. E eu falei assim, eu sei o Deus que eu sirvo. Você não vai ter meu filho. E aí eu desci, né, quando eu voltei, a primeira enfermeira que tinha falado aquilo para mim, ela falou, realmente, mãe, o Nico não vai precisar fazer cirurgia. E aí foi quando eles decidiram colocar o meu filho, eles colocaram uma dieta, né, especial no meu filho, chama NPT, que é uma dieta especial, com muitos nutrientes. E aí o triglicérides dele foi baixando, né, de 7.000 foi para 800, de 800 foi para 300. E aí foi quando eles deram alta para o meu filho. E aquela enfermeira, né, que ela sempre me evangelizava, e aí foi ela que falou assim para mim, falou assim, mãe, entrega a sua vida para Jesus, você vai ver, nunca mais seu filho vai voltar para o hospital. E acredita naquilo que eu te falei, que o seu filho, ele não é diferente, ele nasceu para fazer a diferença. E quando eu estava no hospital, assim, o meu marido, ele começou a ir para a igreja. Então, ele pedia para mim ligar, ele me ligava, ele falava para mim, não desliga o celular, e ele passava, né? Eu escutava todas as orações. Assim, foi tremendo, assim, só foi aumentando a minha fé. E aí, quando o Nicolas recebeu a alta, né? E
só para complementar, né, que ele teve a convulsão. Quando ele teve a convulsão, ele já estava sendo medicado a partir do dia, né, que ele teve. E aí ele teve a alta, né, nesse meio tempo que ele voltou, né, para essa... O triglicérides ele subiu bastante, né, que ele continuou tomando a medicação em casa, né, só que assim, como lá no hospital eles dão as medicações, eles falam os nomes, mas eles falam o nome só da fórmula, né. Eu não tinha ideia da medicação que meu filho estava tomando para convulsão. E quando ele teve alta, né, que os médicos deram receita para ele dar continuidade em casa, eu já tinha deixado já agendado, né, uma consulta para ele com a neuro, que era para mim voltar na nossa consulta. E aí o meu marido passou, né, para comprar a medicação. E aí ele demorou, né, eu no carro, né, com o Nicolas, ele demorou para voltar. E aí quando ele demorou, ele falou assim, nossa, Sônia, que remédio é esse que o Nicolas vai tomar? Eles me fizeram um questionário de perguntas, eu tive até que assinar, que ficava a respeito. Quando eu abri a sacolinha, eu vi aquele remédio, eu falei, não, eu não acredito que meu filho está tomando esse remédio, ele estava tomando Cardinal. Mas eu respeitei, né, aquilo que os médicos pediram. Só que lá no hospital, ele já tinha feito já alguns exames, né, e não tinha dado nada. Assim, aparentemente não tinha dado nada, mas eles persistiram para que ele continuasse com a medicação. Aí, quando chegou a consulta do Nicolas, né, meses depois, eu fui na consulta dele, e o médico lá examinando, né, e ele falou assim, mãe, eu acho que eu vou suspender, né, a medicação do Nicolas. Aparentemente, parece que ele tá bom. Só que tinha uma médica lá que ela já conhecia, ela conhecia todo o histórico do Nicolas. Ela foi lá e conversou com o médico. Aí ele mudou de ideia. Ele pegou e falou assim para mim, mãe, vamos fazer o seguinte, eu não vou suspender a medicação do Nicolas. Ele tomava 16 gotas, né, 2 vezes por dia. Então, a gente vai começar assim, você dá as 30 gotas de uma vez, e no outro dia você vai diminuindo. Quando chegar em uma gota, você volta tudo e você continua a dar 30 direto. Eu falei, tá bom. Só que aquilo eu não aceitei também. Quando eu cheguei na minha casa, assim, né, eu não falei para ninguém, só foi eu e Deus. Eu fui lá no armário, né, tinha 3 vidros lacrados e tinha um aberto. E eu peguei e abri todos aqueles vidros e eu joguei dentro do vaso sanitário. E cada vidro que eu derramava, eu terminava. Meu filho não vai precisar desse remédio, meu filho está perfeito. Eu falei assim, Deus me deu meu filho perfeito. E joguei aquele remédio fora, né? Eu falei assim, seja feita a vontade do Senhor, eu não vou contar isso para ninguém, senão vão pensar que eu sou doida. E o Nicolas, ele não... Quando ele teve as altas, que eu fui em casa, essa tinha sido, né, a última internação dele, né, foi triglicérides bem alto. E ele estava muito debilitado, sabe, se ele não sentava, ele só ficava dormindo, eu tinha que estar acordando ele para fazer a dieta dele, porque ele já estava já acompanhando, né, com uma nutricionista, e eu tinha que estar acordando ele, sempre molinho, sabe, assim, a expressão mesmo de sonolento. E no outro dia que eu fiz isso com a medicação, eu já senti diferença no meu filho. Quando passou 15 dias, ele já estava sentando sozinho. Passou 20 dias, meu filho já estava correndo no andador. Glória a Deus. E aí, por incrível que pareça, meu filho estava andando sozinho, sabe? Criança, quando começa a andar, ele tomba, né? Cai. Ele nunca caiu. Meu filho saiu andando sozinho. E hoje, né, o meu gêmeo, eles são alunos do Sandro, do Wagner, né? Não sei se ele comentou com vocês. Falou sim, falou. Pastor Wagner. O Nicolas, ele é muito inteligente. O Nicolas, ele foi alfabetizado com 5 anos. Eu aprendo muito com ele. Ele veio para fazer a diferença. Pastor Wagner falou pra gente que já conhecia você. Sim. Só que ele não falou que era professor do Nicolas, não. Ele é professor do Nicolas. Ele falou que realmente a gente ia ficar surpreso com o seu testemunho.
Glória a Deus. Realmente me deixou mesmo surpreso e me deixou feliz também pela sua fé que você teve durante todo esse tempo, Sim. porque tem gente que por muito menos já desiste. Tem gente que por muito menos, qualquer probleminha que dá, já acha que é o fim. E você passou por tudo isso e você não viu o fim, você viu o começo ali. Você viu a cura, você viu a libertação e você viu, que nem diz a Bíblia, né? A sua fé você viu o que não existia, mas você já viu, né? A Deus fazendo a obra na sua vida. Você quer fazer alguma pergunta, Lucas? Ou sua internet ainda está meio bugada? Não tô com, eu não vou interagir porque eu não escutei o testemunho, irmão, do começo ao fim. Eu tô aqui de ponte porque iniciou no meu perfil. Eu não tô conseguindo ouvir desde o começo, mas bênção, Deus te abençoe, viu, Sônia? Eu ouvi Amém. seu testemunho um pouquinho antes, assim, da gente estar conversando aqui pela live, mas é que eu não tô ouvindo nada de verdade, mas eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida do seu filho, dos seus filhos, Amém. né? E bênção pura. Tamo aí, vamos aí. Pode prosseguir, rapaziada. Tamo aí. Então tá bom. Já que o Lucas hoje está inativo, eu vou fazer então a ponte. E aí, Sandro, alguma pergunta? Sim, eu me identifico bastante com você, Sônia, porque algumas coisas, né, curiosas. A minha filha chama Mirella e tem 9 anos, nasceu em 2012, graças a Deus, com bastante saúde. Mas eu tive problema de saúde com 14 anos, eu tive paralisia nos rins, eu tive nefrite aguda e broncopneumonia aguda. E Jesus Cristo me curou em 2 dias. Eu Amém. Glória a estava Deus. internado, glória a Deus. E eu estava internado e os médicos não sabiam o que fazer. E eu recebi uma oração de um irmão, assim, um irmão da minha avó, né? Da igreja dela. Ele foi lá fazer oração e na hora nós sentimos a presença de Deus e Deus falou para minha mãe que eu estava curado. Os médicos vieram, fizeram os exames, falou que isso era impossível, que não tem como ser curado em broncopneumonia aguda e nefrite aguda em 2 dias. É claro, eu levei um ano de recuperação, tendo acompanhamento, eu não podia praticar esportes. Meu primo, que é o Lu, que é o que está aí em cima, ele jogava bola, eu não podia jogar com eles na rua. Eu fiquei um ano separado, mas por precaução. Mas eu fui Sim. curado em 2 dias, para honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. É, Realmente, é assim, a pneumonia ela é bem difícil mesmo Eu de. sofri demais, foi bem horrível em 2 dias, mas depois passou. aqui todo mundo tem uma história de milagre, né? É Eu não sei verdade. se vocês sabem também, acho que o Lucas e o Sandro não sabem. Me conhecem há muitos anos e não sabe que quando eu era criança, eu tive meningite. Eu sei, eu sabia, E na, eu e sabia. na época que eu tive, muita criança morreu de meningite, porque é uma doença muito forte, muito grave. E minha mãe conta que o médico falou assim, olha, ele não, ele mesmo que ele sobreviva, ele vai ser, Vai ter não vai ser sequela, muito bem né? da cabeça. Não vai ser muito bem da cabeça, Mas né? é verdade, se o médico estava certo até hoje, Isso a aí gente ele sabe que acertou. Isso aí ele acertou, só acertou. Ele acertou. acertou. Agora eu escutei, agora eu escutei. Ah, agora você ouviu, né? Agora você escutou, né? Eu não Mas aí sabia, eu tô André, eu não aí, né? sabia. Tô andando, tô falando, tô normal aí. E é aquilo que eu falei. A última palavra Glória a nunca é dos Deus. médicos. Bom de A única Deus, né? palavra, a última palavra é de Deus. Deus sempre vai dar a última palavra, e ele sempre vai dar a última palavra para o seu bem. Ele nunca vai dar uma palavra para o seu mal, entendeu? Exatamente. Então é muito legal a gente ouvir esse Legal. testemunho que você deu. Foi edificante. Vai Muito ajudar muita edificante. gente, tá? Porque ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, e a gente precisa muito de ter fé. E eu acho não, eu tenho certeza que seu testemunho vai poder gerar nas pessoas a fé.
vai estimular essa fé na vida das pessoas que estão precisando desse momento, tá bom? Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa, Sandro? Não, tranquilo. Agora passar Você para quer você. quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, esquece. Não Não, Lucas. entendi. Oi. Você quer falar alguma coisa? Quanto Não, tempo a só gente quero tem de live agradecer a já? vida Já dela, né? finalizou Pela 1 hora. oportunidade. 1 hora e 20. Pela oportunidade que ela nos deu de estar participando com a gente aqui no podcast, né, Sônia? Deus abençoe. Agora você está também no grupo com a gente lá, né? Tem um outro lugar também que depois eu gostaria que você desse seu testemunho com o pastor lá de Goiânia. Se você estiver disponível também, vai ser bem legal. O alcance também é legal. E agradecer a vocês aí, meninos. Tamo juntão, Aí até eu depois queria, do fim. Até depois do fim. Agradecer o povo do chat Tá aí que ficou aí certo. até o final. Agradecer a Fernanda. A Fernanda é minha esposa. A Fernanda é esposa de um brother meu da igreja que eu frequento. E eu sou grato à vida dela, grato à vida de todos. Por quê? Eu vou te explicar. Gratidão sempre é a Deus, ela falou. Tá certo, a gratidão sempre é a Ele. Mas eu sou grato a Ele pela vida de pessoas como vocês. Porque nós somos canais do Espírito Santo. E Glória a quando a Deus. gente não se omite e se posiciona, as coisas acontecem. A Fernanda orou muito por mim, pela minha família, eu sei disso. O Tiagão também orou muito pela minha família. Inclusive, a filha deles é baterista. Ela tá aprendendo a tocar, tem um bom talento, sabe? E, meu, é só alegria. Eu só quero agradecer a todos vocês que oraram por nós, que oram por nós, né? Porque somos engrenagens, né? Se a gente não ser grato a tudo, gente, não faz sentido nenhum. Tem que ser grato, sim, em Exatamente. todos os momentos. Parabéns, viu, Sônia? Seu testemunho também, eu não consegui ouvir, mas eu tenho certeza que é um testemunho edificante. E a sua fé também, sabe? Ainda mais por ser mãe, né? Porque pai é legal ser pai. Pai é bom, uhum, mas mãe é top, velho. Pai é bom, mãe é extraordinário do extraordinário. Não se compara. com Por isso que eu certeza. falo, os homens têm que se prostrar e respeitar a mulher de igual, cara. Porque o que elas aguentam, a gente não consegue aguentar, não. Começa pela dor do parto. As mulheres aguentam dores que os homens não aguentam, tá? Dá uma dor de barriga na gente, se o seu negócio vai sair um pouquinho diferente, a gente já quer chorar, quer tomar um remédio para ir no banheiro. As mulheres não, elas vão lá, tem o filho, cuida, certo? E tomam conta do marido, da casa, trabalha fora. Eu tenho orgulho de ter vocês nas nossas vidas. A mulher, quero falar hoje para todas as mulheres. Vocês são bênção de Deus. Se não fosse vocês, a gente não seria nada. Certeza absoluta. Verdade. Especialmente a minha esposa e minha mãe que tá na live aí. Dou muitas duas. Amém. Tem que fazer a moral, né? Ela vai comprar uma pizza É, pra mim hoje. Eu chamo, hein? tem- tenho que agradecer também a minha esposa, que cuida muito bem das minhas filhas, né, que estão morando comigo agora. E ela é muito especial. E não só ela, né, como meu sogro, minha sogra também, que me ajuda bastante. E aquilo que o Lucas falou. A gente sem a mulher, e a mulher sábia, né, que edifica a casa, a gente vai para frente, né? Então, eu queria agradecer também. E a gente vai finalizar essa live. Ô, Sônia, você quer orar para as pessoas que estão enfermas? Você quer que eu ore? O Lucas, o Sandro, quem? Eu quero que você ore. Eu posso falar só um minutinho assim? Eu quero agradecer, né, pelo convite. Tá, E eu quero também, né, só lembrar que depois, aquilo que a enfermeira falou para mim, que futuramente eu ia entender os propósitos de Deus, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos na bênção do Senhor. As Amém. minhas filhas, né? A minha filha é casada com filho de pastor. A minha filha Gabriela, que ela está aí também na live, né? Ela está assistindo. Ela é casada com um evangelista, que é uma bênção. Ela me deu uma netinha, que é o amor da minha vida, da nossa vida. A minha filha também, que casou recente, né? Ela também é casada com uma pessoa maravilhosa também. Eles vão para a igreja. Então, hoje eu entendo, né? Os propósitos de Deus, que hoje todos nós servimos ao Senhor e o Nicolas foi o canal de tudo isso. Amém. Glória a Deus. então tá bom, então. Então Gratidão. eu vou orar hoje? Eu vou orar hoje, então? Você. Oi, É eu que vou orar hoje, Lucas? bora!
Bora! Bora, André! É você? Então tá bom, então. Vamos fechar o olho e vamos orar. Aê! Pai, eu agradeço por essa live, eu agradeço pela vida da Sônia. E, Pai, eu gostaria agora que o Senhor entrasse dentro dos hospitais e colocasse a sua mão, Pai, em todas as pessoas que estão precisando de uma cura nesse momento. Aleluia! Tem muita gente precisando e eu sei que só o Senhor tem o poder de poder salvar essas pessoas e trazer de novo elas à vida, à saúde. Como o Senhor fez com o filho da Sônia, eu determino agora que o Senhor faça na vida das outras pessoas que estão precisando, Pai. Porque sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós não podemos fazer nada. E eu peço e eu te agradeço pela vida de todos que estão na live e pela vida da Sônia, do Lucas, do Sandro. E eu sei que tudo está no seu controle, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Top. Glória a Deus. Da hora, velho. Então pode finalizar aí, Lucas. André, eu não tenho nem o que falar, só gratidão a Deus, né, pela vida de vocês todos, agradecer a oportunidade, como sempre eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Para mim é uma honra, eu aprendo a cada dia mais, né, mesmo ouvindo, que às vezes é até melhor você escutar bastante, que aí você aprende também. E eu estou muito feliz por ver a gente aqui, ver a Sônia aí também na luta. E Sônia, vou te falar, tá? Eu não ia falar não, mas vou falar. Você tem um ministério muito grande, viu, na parte com moradores de rua, tá? Você tem um ministério muito grande e só deixa Deus te usar. Se posiciona aí que Ele vai te usar grandemente nessa parte aí, viu? E de roupa, com roupas, com alimentações. Eu vejo isso em você, tá bom? E é um canal maravilhoso, especial. Tenho certeza que vai agregar muitos valores na sua vida aí, nesse projeto aí. Amém. Ô André, beijão, moleque. Tamo junto até depois do fim. É isso aí. Tá, antes de você fechar, eu vou falar da onde a gente vai estar, esse testemunho vai estar gravado para quem quiser assistir depois, tá? Ele vai estar no canal do Eu Sou Podcast, no YouTube. Ele vai estar em formato de áudio no podcast, né? No Spotify. Você coloca lá, Eu Sou Podcast, vai aparecer lá todos os testemunhos que a gente tem aí já gravado, né? E vai estar também no Instagram do Lucas, tá? Quem quiser assistir pelo Instagram, pode assistir pelo Instagram do Lucas também, tá bom? Também vai estar na página também do Facebook, que a gente tem a página do Eu Sou também. Então, assim, é fácil você ajudar as pessoas. Eu acho que, assim, eu acho que não custa nada você pegar esse testemunho e mandar para uma pessoa. Porque, assim, você pode não estar fazendo nada para Deus, mas isso que você fizer já vai ser o suficiente, tá? Não fica parado aí não, esperando cair as coisas do céu, porque assim, todo mundo precisa, e Deus precisa de você também, para poder divulgar a palavra dele. Então assim, se você tem a oportunidade, conhece alguém, manda um vídeo, manda o áudio, a pessoa vai ouvir. Isso não é pra gente não é pra mim, não é pro Lucas e também não é pra Sônia, isso é pra Deus. Então eu só tenho isso a dizer e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tamo junto, Obrigada. gente. Um beijo no coração de vocês, viu? Falou. Valeu.